Olá, seja bem-vindo a mais um seminário do ID. Continuamos aqui no nosso congresso online dos Ministérios Pessoais. É isso que é o ID, para aqueles que porventura só se tenham juntado agora a nós ou que estejam a ver este workshop, no fundo, um pouco mais tarde. O ID é precisamente um fórum onde concentramos vários seminários úteis para a prática do Ministério Pessoal, seja na Igreja, nos diferentes ministérios que temos responsabilidade na Igreja, seja para o Ministério mesmo pessoal, o tempo e os recursos que usamos com a nossa influência para chegar às pessoas e falar-lhes do amor de Jesus. Ora, como tentamos neste seminário, neste congresso, que é o ID, aliás, através de cada um dos seminários, cobrir diferentes áreas, vamos nos focar numa área que hoje, se calhar, é uma das mais importantes, uma vez que quase todas as pessoas estão presentes no mundo virtual, especialmente o mundo das redes sociais. É por isso que neste seminário, a que chamamos Lancem as Redes, assim um jogo de palavras, claro, entre a ordem de Jesus para lançarmos as redes, eh, tal como o apelo que ele fez aos seus discípulos, neste caso, uma vez que somos também pescadores de homens, as redes têm aqui o duplo sentido de falar das redes sociais como um espaço onde também podemos lançar a semente do Evangelho. Para falar sobre redes sociais e sobre como é que podemos utilizar as redes sociais para o nosso Ministério Pessoal, tenho comigo dois grandes amigos, mas que são também duas pessoas não apenas especialistas, mas sobretudo que têm trabalhado muito nesta área. Quem são eles? Bruno Caixeiro. Olá, Olá, Bruno. Muito olá, obrigado obrigado. por participares aqui connosco no ID. Já vou apresentar um bocadinho melhor o Caixeiro e a Érica Medeiros. Olá, tudo bem? Olá, Érica. Obrigado também por estares aqui connosco. Obrigada pelo convite. Talvez a Érica um pouco menos conhecida para a maioria dos irmãos que aqui estão connosco. Ora, tanto o Bruno como a Érica estão hoje responsáveis pelas redes sociais da Novo Tempo. O Bruno, particularmente, é mesmo o gestor das redes da Novo Tempo, mas a Érica já há muito tempo já há anos que está a colaborar, mantém-se hoje especialmente nas redes da Rádio RCS, mas também continua a ajudar nas redes da Novo Tempo, e os dois têm ajudado precisamente ao crescimento que tem sido bastante assinalável das redes da rede Novo Tempo, mas também no seu alcance, e por isso tem muita experiência nesta área, e é sobre essa experiência que nós vamos falar. Por isso, vamos começar. Lançar as redes, claro, é um mote que nós estamos a usar para falar do testemunho nas redes sociais. Caixeiro, talvez eu comece por ti. Podíamos começar precisamente por entender quando se trata de usar as redes sociais. Claro que as pessoas utilizam as redes sociais pelas mais diversas razões. Diríamos que se calhar a utilização mais natural e normal das redes sociais é onde a pessoa expõe a sua vida pessoal, seja contando histórias, mostrando fotografias, relatando um pouco do seu percurso na vida, muitas vezes em viagens, outras vezes só no dia a dia. Portanto, as redes sociais são um espaço de exposição pública. Mas quando nós queremos utilizar as redes sociais de uma maneira um pouco mais intencional, e é disso que se trata, o que não quer dizer que para dar testemunho também não se possa fazer isso, claro, falando da nossa vida, mas é evidente que há aqui um propósito. Esse propósito não é apenas dar a conhecer as minhas histórias e a minha vida ou a minha roupa, é um propósito mais profundo. Talvez pudéssemos começar, Bruno, por falar precisamente sobre o propósito. Como é que nós podemos entender, como é que se pode utilizar as redes com propósito para poder alcançar os outros e influenciá-los para Jesus? Neste caso, nós podemos pensar porque é que nós estamos nas redes sociais. Se estamos nas redes sociais para mostrar aquilo que a nossa vida pessoal, o dia a dia, ou as viagens, ou o que for, não é? Ou se estamos nas redes sociais para mostrar um bocadinho daquilo que nós acreditamos, das nossas crenças, daquilo que nós queremos mostrar também aos outros daquilo que nós somos, não é? E neste caso,
podemos muitas vezes ter um perfil pessoal e que misturamos um bocadinho das duas coisas, ou podemos até ter dois perfis, um perfil mais nosso, mais pessoal, e um perfil mais para publicar Dar testemunho para mesmo, dar direto. testemunho, nesse sentido. A mostrar um bocadinho daquilo que nós queremos, daquilo que nós comemos, dos hábitos que nós temos, de muitas vezes dizer um feliz sábado, de muitas vezes partilhar um versículo bíblico, e isso vai fazer com que a partilha seja funcional. E muitas vezes nós dizemos, nós estamos nas redes sociais para quê? Para consumir, para ver o que os outros nos trazem, ou estamos lá para influenciar? Sermos influenciadores também. Nem que seja só um bocadinho, nem que seja só uma vez por semana, duas vezes por semana, ou três vezes por semana, seja o que for, estamos muitas vezes a influenciar, seja com um versículo bíblico, seja com um feliz sábado, seja com uma história da nossa vida que superamos ou que estamos tristes no momento, e como é que nós vamos arranjar força para isso. E podemos até ir buscar um versículo bíblico em Mateus 5,14, que diz que somos chamados a ser a A luz luz do do mundo. mundo, não é? Neste caso, passemos a luz do mundo, e para chegarmos a todo lado neste momento, nada melhor que as redes sociais, porque estamos na era digital e estamos numa altura em que chegamos rapidamente, em segundos, ao outro lado do mundo, e nada melhor que as redes sociais Sem para isso. No mundo da missão, que obviamente é um dos universos onde eu próprio, claro, trabalho, e o meu ministério, que já há muito tempo está voltado para essa área, classicamente na Igreja Adventista usa-se o termo campo missionário. E durante muito tempo, o conceito de campo missionário era geográfico. Chamava-se campo missionário a um certo território. Normalmente eram territórios onde a presença adventista não era muito relevante, então aquilo torna-se um campo missionário. Por exemplo, aqui em Portugal, as ilhas, os Açores, por exemplo, durante muito tempo, era o campo missionário dos Açores. Porque se considerava, claro, há tanta gente ali que nem nunca sequer ouviu falar da igreja. Hoje, claro que podemos dizer que o maior campo missionário que está disponível é o mundo digital. Porque as pessoas estão quase todas lá e muitas delas não conhecem Jesus, ou não conhecem parte da revelação da Bíblia, não conhecem a Igreja Adventista. Agora podíamos colocar aqui várias ênfases, e por isso é claro que isso significa que estamos a falar de um campo missionário. Talvez, Bruno, ainda continuava agora contigo para dizer o seguinte: vamos falar precisamente dessa ideia de dar testemunho. Podíamos começar com algumas dicas práticas. O que nós pretendemos aqui, e quem nos está agora a seguir aqui neste seminário, Lancem as Redes, vai ver que nós vamos, sobretudo, ouvir o Bruno e a Érica falar de coisas práticas e dar muitos conselhos e ferramentas. Vamos começar precisamente por aí. Para quem quer dar testemunho nas redes sociais, podíamos começar já com duas ou três dicas em termos de posicionamento. O que é que que tipo de exemplo é que nós devemos dar nas redes para garantir que nós conseguimos ter uma influência positiva e sadia? Sim, a maior parte de nós tem redes sociais, mais de 90% de nós tem redes sociais, seja Facebook, seja Instagram, seja o próprio YouTube, não é? Então, publicar com coerência é um dos pontos principais. Sermos coerentes nas publicações que fazemos, não sermos de controvérsia. Hoje publicamos uma coisa neste sentido e no dia a seguir vamos no sentido contrário. E por isso é muito importante sermos coerentes naquilo que publicamos. Sim, O segundo ponto é refletir os valores cristãos. Se nós queremos passar valores cristãos às outras pessoas, temos que os refletir, seja na nossa vida, seja nas publicações. E por isso é importante isso também. E o terceiro ponto, que às vezes é mais difícil. e é muito atrativo nas redes. É muito atrativo nas redes e é mais difícil às vezes nos controlarmos, é evitar polémicas e desinformação. É muito importante saber de onde veio aquela fonte, de onde veio aquela informação, se é correta, se não é, e muitas vezes evitar polémicas, seja nos posts ou seja nos comentários. Porque às vezes basta alguém dizer que não concorda ou que isto ou aquilo para haver comentários negativos sobre várias razões e, como se costuma dizer, às vezes pomos-nos a jeito desnecessariamente. Precisamos ser controlados nessa situação e evitar então polémicas e desinformação nos vários posts ou comentários. Sem dúvida. E só uma coisa, Força e aí, assim, se Érica. a gente tiver dúvida, não publica, né? Para É isso evitar mesmo. polêmica. Se a gente não sabe se a informação tá certa ou se a gente não tem certeza daquilo,
publica outra coisa do que, às vezes, soltar algo, publicar algo que não tenha certeza se está certo, se não está, se vai causar algum problema, alguma polêmica. Porque há um ponto-chave aqui que é, depois de publicarmos, está no mundo. Está no mundo digital. Apagar é fácil, mas o registro ficou lá. Alguém viu, alguém tirou um print screen, alguém partilhou e a informação corre na mesma. Por isso, tudo que metemos automaticamente vai ficar na rede digital, vai ficar no mundo digital. Na dúvida, não faça, né? Na dúvida, Esse mais é um- vale não fazer. É um princípio que diríamos um princípio conservador, que é, se há dúvidas, não fazer, evita problemas, claro. Estamos sempre a falar, claro está, num contexto de querer usar as redes sociais para o testemunho e para ser uma influência positiva e cristã. Naturalmente que esse é o contexto que estamos aqui a falar. Sabemos que há pessoas e contas que se alimentam da polémica. Claro, essas utilizam a desinformação como um meio de chegar a mais pessoas. Agora, quem quer ter uma influência cristã, positiva, obviamente que precisa de ter outros cuidados. Vamos avançar agora, precisamente, se calhar, Érica, vou saltar agora para ti, mas vocês vão sempre falando dos dois à medida que, obviamente, quiserem intervir, falar um bocadinho sobre o perfil das publicações. Para quem quer utilizar as redes sociais para testemunhar, essencialmente, que ideias, que género de conteúdos podíamos sugerir aqui, quase para fazer um bocado de categorias, que seriam boas ideias para um testemunho cristão nas redes? Eu acho que o que chama muita atenção das pessoas é a vida pessoal da pessoa. Por exemplo, Big Brother, todo mundo gosta, quer dizer, quase todo mundo, e aquilo aquilo é o dia a dia da pessoa, né? É a vida da pessoa. Então, eu acho que uma coisa muito importante, ou uma coisa que poderia começar, é até a vida pessoal da pessoa, né? Por exemplo, versículos que a pessoa gosta, mensagens que a pessoa leu na Bíblia, ou, por exemplo, músicas, né? Que ela gosta de ouvir, músicas cristãs, passeios que fazem com a igreja, a vida pessoal dela, eu acho que isso chama muita atenção. E se calhar chama até mais atenção do que versículos bíblicos, assim. Eu acho que a vida pessoal da pessoa, desde que esteja, claro, coerente com as experiências espirituais também, né? Às vezes não só dela, experiências espirituais que ela ouviu, ou de alguns amigos, alguma coisa assim. Os momentos, né, de missão, igual eu tenho falado, se as pessoas são desbravadores, testemunhar ali os eventos, os acampamentos, as reuniões, ou se a pessoa faz parte de algum departamento da igreja, né, partilhar aquilo também. Vídeos e mensagens de esperança. Às vezes uma música que tocou, um clipe que toca a pessoa profundamente ali. E também as músicas, né? Também eu acho que aquilo também é muito importante. Tem muito poder. Nós podíamos... Estavas aí a dar vários exemplos e a tentar conectá-los com a vida pessoal, na ideia de que nas redes há muito mais poder quando nós usamos uma narrativa natural. Exato. Do que tentarmos criar uma narrativa que não existe, que às vezes também o fazemos, mas quando nós utilizamos o nosso próprio percurso, a nossa vida, as nossas experiências e as tornamos parte do nosso testemunho, há uma força muito maior, porque é evidente que as pessoas identificam-se connosco. Eu acho que a pessoa gosta mais de ver um vídeo da vida pessoal da pessoa, ou do dia a dia, ou de um programa especial de fim de semana da igreja, do que, por exemplo, um versículo bíblico. Não que o versículo bíblico não seja importante, mas eu acho que a vida pessoal chama mais atenção, e acho que testemunha até mais do que... Bruno, ainda podíamos aqui explorar talvez um pouco mais esta ideia da vida pessoal, como é que conectamos a vida pessoal e a criatividade. Também há riscos em expor a vida pessoal. Podíamos dizer que as redes são sempre um pouco... vivem desta tensão entre tu mostrares a tua vida pessoal e tu tornares-te uma espécie de espetáculo em que tu és o palco, ou usares a tua vida pessoal como uma forma de influenciar e ser uma influência positiva neste caso. Algumas ideias que pudessem ajudar a criar equilíbrio entre esta tensão? Sim. Aqui quase todos nós diariamente fazemos o estudo das meditações, da lição, ouvimos música. Muitas vezes podemos pegar em partes daquilo que gostamos na meditação matinal ou na escola sabatina ou alguma música e podemos partilhar facilmente. Podemos ter uma experiência espiritual real daquilo que é a nossa vida. Muitas vezes a pessoa não sabe que nós lemos a meditação ou a escola sabatina. Também não precisamos dizer. Podemos dizer que escolhemos aquele versículo,
aquele texto bíblico ou aquela passagem da escola sabatina ou da meditação e poder partilhar facilmente. Às vezes, não dizendo o que estamos a ler, a pessoa vai perceber que afinal nós somos cristãos ou acreditamos em algo. E muitas vezes até pode haver uma mensagem do outro lado a dizer: gostei muito desta frase que colocaste, onde é que foste buscar? Como é que posso saber mais sobre isto? E até pode ser uma maneira de nós podermos partilhar e dizer: olha, todos os dias eu leio um livrozinho que é a meditação matinal, que tem momentos especiais para poder termos o nosso dia, a ênfase do nosso dia e um crescimento pessoal também nesse sentido. Por isso são partilhas muitas vezes de experiências espirituais reais que nós temos no nosso dia-a-dia, e às vezes temos que usar a história do nosso dia-a-dia, a história da nossa vida, como uma ponte para lançar para as redes sociais. Como eu tinha dito há bocado, evitar expor conflitos pessoais, banalidades. Às vezes há coisas que acontecem no nosso dia-a-dia que não faz muito sentido partilhar e expô-las vai-nos prejudicar ou vai-nos pôr, como se costuma dizer, vai ficar ao sabor do vento da outra pessoa poder Como é que ela vai chegar ali, interpretar, não é? chegar ali e interpretar da maneira que ela quer ou até interpretar da maneira errada e o sentimento era no sentido contrário. Agora, podemos ter um bocadinho de criatividade. Às vezes a criatividade ajuda a sair daquele fundo que nós temos e vir um bocadinho mais acima, e ter essa criatividade vai fazer com que haja relevância no conteúdo e que a pessoa possa se tornar, a pessoa que está do outro lado possa tornar o conteúdo mais acessível, o conteúdo melhor para o gosto pessoal da pessoa. Claro que depois temos aqui um pouco mais trabalhado, porque nós sabemos que os reels ou os vídeos normalmente são aqueles que são mais vistos, são aqueles que são mais partilhados, são aqueles que normalmente mais facilmente chegam a outras pessoas. Claro que esses dão um bocadinho mais trabalho, mas muitas vezes o Reels, com um bocadinho de narração, com perguntas interativas, com às vezes um bocadinho de humor, mas leve, ou que ajude a pessoa do outro lado a ter interesse e a chegar então a um público que muitas vezes nós não conseguimos chegar de outras maneiras. Sem Você dúvida. está falando desse humor leve, né? É porque ser cristão não é também ser só aquela pessoa séria e só versículos bíblicos, nada. Você pode ter uma rede social para um público mais jovem e fazer esse, o que você disse, né? Um humor leve. É isso? Você pode pregar o evangelho através das redes sociais, que de uma forma mais, entre aspas, divertida, de uma forma mais leve, com mais humor, porque esse vai apanhar outro público, né? Não é só aquele público da passagem bíblica, do hoje eu fui ao culto. Existem várias formas de Porque fazer. nós com os nossos amigos não somos sempre sérios. Nós com os nossos amigos temos uma vida normal, rimos, choramos, contamos piadas, não é? Contamos histórias, etc. Partilhamos coisas da nossa vida. Nós às vezes temos que pensar que do outro lado estamos também a falar para um amigo. Isto, por exemplo, numa rede social, por exemplo, o Instagram, ou etc., que é privada, normalmente só lá está os nossos amigos ou os nossos conhecidos, as pessoas com quem nós conhecemos e aceitamos para estar lá, não é? Se é uma rede pública, aí é para todo o mundo e temos que saber lidar de maneira diferente. Se estamos numa rede que é privada, que é só para os nossos seguidores, para aqueles que nós Sabemos quem são. aceitamos, quem estão lá, não é? É um grupo privado, nós aí gerimos as coisas muito diferente e sabemos que quem está do outro lado, nós conhecemos, a pessoa conhece-nos e é para essas que se calhar vamos partilhar o conteúdo que é mais amigo, que é mais pessoal. Acho que também vale a pena falar que das redes que são privadas, que a gente aprova quem nos segue, que a gente sabe o que falar, porque a gente já sabe quem está nos seguindo, quem tá nos seguindo. E também tem as contas públicas, né? Que como a gente não sabe quem está seguindo, quem nos segue, é aí que a gente tem que tomar ainda mais Mais cuidado e fazer de uma forma mais... No fundo, essa definição, se queremos contas mais privadas ou mais públicas, também determina qual é o perfil da nossa Exato. utilização. Se você tem uma conta privada, você sabe quem te segue, você sabe, entre aspas, consegue conhecer as pessoas, né? Agora, se você tem uma conta pública,
Aí você tem que tomar ainda mais cuidado do que você faz, né? Por outro Porque lado, essas contas públicas têm o potencial de ter mais de alcance, alcançar exatamente. pessoas que nós não fazemos a ideia quem são. Que aí que tem que cuidar mais do Aí, testemunho que você então vai aí o dar. testemunho é um pouco É mais maior, relevante, mas exato, também potencialmente tem mais alcance. exato. Bom, o nosso tempo está a avançar, por isso temos que nós também avançar aqui para chegarmos a pontos ainda práticos muito importantes. Por isso eu queria que fôssemos já para algumas ferramentas práticas, porque eu acho que isto pode ser uma coisa muito útil. Vocês têm muita experiência, Bruno. Eu gostava que tu nos falasses aqui de algumas ferramentas, umas são softwares, outras são mesmo centros de conteúdos, que tu nos falasses um bocadinho quais são as ferramentas principais que tu utilizas para fazer gestão das redes sociais, que aconselhasses aqui as pessoas que estão connosco no ID, sobre quais são essas ferramentas e algumas ideias, pelo menos, de como usá-las para facilitar, o acesso ao conteúdo e a produzir o conteúdo. Neste momento há muitas aplicações, muitos softwares para ajudar nas redes sociais, muitas delas gratuitas ou gratuitas ilimitadas e pagas também. Depende sempre daquilo que nós vamos querer usar e da maneira que vamos querer usar. Eu vou dar dois softwares fáceis de usar, intuitivos para qualquer pessoa que não tem grandes conhecimentos em design Sim. e é uma maneira de poder ajudá-las. Uma delas é o Canva. O Canva tem a conta gratuita e conta paga. A gratuita dá para fazer imensa coisa, onde já tem designs feitos, é só alterarmos com o texto que nós quisermos, colocarmos o que quisermos lá e alterar da maneira que nós quisermos. Se quisermos começar de raiz, podemos começar de raiz, mas se quisermos alterar os designs que já estão feitos, é só chegar e alterar e pormos o que quisermos. E depois temos, na parte mais do vídeo, temos então o CapCut, que também tem conta gratuita e paga. Uma das duas está sempre limitado naquilo se queremos ser um bocadinho mais profissionais ou um bocadinho mais amadores e podemos usar ambas. Eu vou dar uma referência de uma outra aplicação ou site, como quiserem, que se chama é a Bíblia YouVersion. Esta Bíblia é igual a todas as outras, mas tem uma particularidade que é nós podemos criar lá um versículo bíblico em imagem que nós queremos e poder postar facilmente, seja ao sábado, seja durante a semana, em que podemos escolher facilmente a cor que queremos que fique atrás, se queremos pôr algum comentário. Por isso ele faz tudo. É uma Bíblia que eu uso diariamente no meu telemóvel e quando há necessidade de eu partilhar, automaticamente até faço logo por ali. Ele faz tudo, não No precisamos fundo, nos tu chatear. escolhes o versículo e ele já te vai propor imagens, vai-te fazer um design Isso mesmo. para que tu consigas fazer uma partilha direta. Isso mesmo, podemos escolher até a versão da linguagem que queremos Exato. da A versão Bíblia, da Bíblia. isso mesmo, e depois podemos escolher a imagem. E até podemos usar uma imagem nossa que a gente tenha tirado no telemóvel da natureza ou etc. Podemos até usar uma dessas imagens e ele coloca lá e faz tudo automaticamente. Depois temos o Meta Business, que é uma ferramenta do Facebook, que normalmente está a interagir entre o Facebook e o Instagram e ele consegue fazer publicações automáticas, agendar publicações. Vamos supor que eu vou ter uma semana complicadíssima e que não vou ter grande tempo para ir às redes sociais e quero partilhar à segunda, quarta, sexta. Pronto, escolher os dias. Esta ferramenta ajuda-nos a programar para a hora que nós queremos, para o dia que nós queremos, e ela publica automaticamente. Nós só temos que ter o cuidado de preparar o conteúdo antes e depois agendar e colocar para ele automaticamente pôr o conteúdo nas redes sociais. Podemos dizer que, se calhar, qualquer uma destas ferramentas que estamos aqui a falar, especialmente o Meta Business ou esse agendamento, por exemplo, tudo isso, obviamente, que é mais útil para quem quer, de facto, ter uma conta mais estruturada. Por exemplo, para as pessoas que nos estão a ver aqui, poderíamos dizer que isso seria especialmente útil para as pessoas que estão a liderar as contas das suas igrejas, e de certeza que há pessoas que estão a ver e estão aqui connosco e lideram a comunicação e, portanto, gerem as contas das igrejas. E isso é especialmente relevante usar estas ferramentas para ter mais estrutura, mas também alguém que queira usar as suas contas mesmo pessoais, mas mais para um perfil de influencer.
não é apenas de vez em quando publicar alguma coisa, mas ter uma estrutura maior. Há até pessoas que fazem projetos nas redes sociais, ou seja, não é apenas a conta em seu nome pessoal, mas tem mesmo a ideia, tem um projeto, portanto eu acho que isto só dizer que estas ferramentas são especialmente úteis para essas pessoas. Ora, como nós já vamos a meio, até um pouco mais da meio do nosso programa, vamos dar aqui um salto para falar sobre o alcance nas redes, porque nós temos que ir aqui a coisas que realmente ajudem as pessoas a ter alguma informação que se calhar elas dificilmente têm fora do ambiente ou de pessoas com a vossa experiência. Vamos falar aqui de coisas como o alcance orgânico, vamos falar sobre o algoritmo. Talvez, Bruno, possas começar tu, depois a Erika pode ajudar e comentar também. Nesta área do alcance das redes sociais, o que é que podemos dizer que são as áreas principais e algumas técnicas para aumentar o potencial de alcance? Eu vou só um bocadinho atrás, à Força, pergunta força. anterior, para computar uma coisa que tu disseste, que é, eu sou diretor da comunicação em Viseu e eu responsável das redes sociais, e neste caso, uma maneira fácil de organizar foi ter alguns jovens a poder ajudar neste projeto. Eles vivem também as redes sociais. E eles organizam-se de uma maneira fácil de que um dia é um tema, outro dia é outro tema, outro dia é outro tema. Eles são estudantes e na altura de exames e etc. é sempre mais complicado. Então eles organizam-se para o conteúdo estar de um mês para o outro tudo Já agendado, que está era aquilo que estávamos programado a e falar. agendado. Por exemplo, os Felizes Sábados, que saem todas as sextas-feiras às 19 horas, estão agendados logo para o mês inteiro. Exatamente. Isto é, os 4 sábados ou os 5 sábados estão logo agendados. Já com a arte preparada, Guarda pronta, com as para a hora publicações sair, prontas. isso mesmo, pronto. Pegando aqui no alcance orgânico, o alcance orgânico é aquele que não é pago, todo alcance que gera normalmente, visto pelas pessoas ou pela partilha das pessoas, e que nunca é pago, e é aquele que é sempre mais difícil de atingir, porque vai seguindo ao sabor do vento das pessoas que nos seguem e daquelas que fazem algo pelas nossas Exatamente. publicações. Quais são os formatos mais valorizados hoje nas redes sociais e que as pessoas devem investir mais? Vocês podem falar-nos um pouco disso? Érica. Os vídeos, né? É, os Tudo que é reels. vídeo. Os reels, tudo que for que é vídeo, as pessoas têm mais interesse do que conteúdo para ler ou... Ok. Portanto, quem quer investir no sentido de ter um pouco mais de alcance tem que pensar em utilizar bem vídeos, Vídeos, pequenos vídeos. vídeos, os reels sobretudo. Exatamente. Os A stories, seguir é os os stories stories. também Os stories são, muito. têm um A seguir é alcance os muito forte, stories não é? e depois os Sim. carrosséis. Os posts são aqueles que normalmente são menos vistos. E há uma outra coisa que é importante dizer, que é muito pouca gente lê as descrições que estão nos posts ou que As estão nos legendas, carrosséis, não é? sim. Normalmente tem que estar à mostra. Se não está à mostra, as pessoas normalmente não Dificilmente vão. vai para Elas já estão abrir, a passar fazer para uma o leitura, seguinte. Isso passam para o mesmo. seguinte, não Ou é? é uma coisa que lhes interessa muito, Sim. e aí vão então ler a descrição para saber um bocadinho mais, ou então tem que estar à vista, porque o dedo está sempre a rolar para tentar ver o que é que Claro, já está a e o- seguir. Por exemplo, uma publicação de uma igreja, né? No caso, você vai fazer uma programação, na arte já está todas as informações. O tema, quem vai falar, o horário, a data. Porque se você pôr lá o tema E depois espera e que a depois pessoa vá ler na legenda. na legenda esteja, o programa vai ser tal dia, tal hora, as pessoas normalmente não vão à legenda. Então, na arte já tem que Sem estar dúvida. todas as informações. Lembrando de não lotar a arte, encher a arte com muito conteúdo, né? É mesmo o básico que Tem que que estar. interessa mais. Eu gostava de deixar aqui um desafio, que é ahm, os conteúdos só, neste caso no alcance orgânico, só avançam dependendo das interações que as pessoas fazem nas redes sociais. Seja com gostos, seja com comentários, seja o tempo de visualização no caso dos reels, dos Reencaminhar. vídeos, não é? Tudo isto depende das interações das pessoas. Nós podemos fazer alguma coisa para aumentar a possibilidade da interação, sabendo que o nosso público em Portugal é muito pouco dado à interação. Isso mesmo, o público português, seja cristão, seja adventista, seja do mundo em geral, é pouco interativo. Reage pouco ao conteúdo. conteúdo. Pôr um gosto, normalmente vê e passa para a frente. Não põe um gosto, por exemplo, pôr um gosto, só para vocês perceberem, numa conta pública, pôr um gosto. Se vocês puseram um gosto naquele story ou naquele post ou naquele reels, vai fazer com que as pessoas
que vos seguem a vocês possam perceber, neste caso, vai mostrar às outras pessoas que existe aquele conteúdo. Ele não vai mostrar que vocês gostaram. Ele vai mostrar às outras pessoas que aquele conteúdo foi visto por Vai- seguidores deles e vai Exatamente. conseguir partilhar. Por isso, pôr um gosto não tira mal a ninguém, nem vai mostrar a outras pessoas que vocês puseram o gosto. Vai mostrar às outras pessoas o conteúdo. Para vocês poderem perceber, seguir as redes das igrejas ou da Novo Tempo ou o que for, faz com que outras pessoas possam ser alcançadas. Se nós não fizermos isso, é dificilmente. Claro que se nós fazemos um comentário, acabamos por expor um bocadinho mais, porque alguém vai ver e aí também vai notificar outras pessoas que aquela rede social é importante, pode ser importante para ser vista, mas, mas vai fazer com que haja alcance para outras contas. Se nós não mexermos naquela conta, se nós não interagirmos com nenhuma conta, automaticamente não vai aparecer. E mais, o que vai acontecer muitas vezes é que essa rede vai ficar esquecida para nós. Vai aparecer outras à frente que nós interagimos ou que nós até gostámos E e aquelas etc. que não E fizemos aquelas nada, vão passando a para baixo. tendência é o algoritmo começar a Isso experimentar mesmo, outras coisas, isso não mesmo. é? O algoritmo pode ser amigo ou pode ser inimigo, Claro. como se costuma dizer, e ele vai dar sempre preferência àquele conteúdo que nós vimos. É fácil, se vocês fizerem um teste e virem conteúdo, até podem não seguir, se virem conteúdo 2 ou 3 vezes da mesma pessoa, ele automaticamente vai pôr essa pessoa à frente. Se nós não virmos o conteúdo, vamos supor, da Novo Tempo, durante 1 ou 2 semanas, ele automaticamente vai Vai deixar começar para a o fim. desaparecer. Isso mesmo. Exatamente. Por isso o algoritmo vai mostrar sempre à pessoa aquilo que ela mostra interesse. Daí a importância das interações Isso mesmo. e buscarmos interações. Muito bem, nós já estamos aqui no último terço do nosso programa, portanto vamos tentar fixar-nos agora para provarmos bem o tempo em coisas que me parecem que podem ser, na linha do que estamos a fazer, muito práticas e úteis. Eu gostava que vocês partilhassem, nem que seja quase só listar, mas é muito importante olharmos para técnicas que tenham o potencial de melhorar o nosso alcance. Érica, podias começar com algumas ideias do que é que pode melhorar o alcance de uma conta, seja ela qual for. Eu acho que a primeira coisa é a regularidade, Sim, que é um pouco do que o Cacheiro estava falando. Você entra numa conta e vê uma novidade, um post novo, um stories ou qualquer coisa, e aí daqui 2 dias você entra lá, tá aquela mesma coisa, depois de mais 2 dias você entra a mesma coisa. Você já não vai mais lá, porque se você já foi lá 2, 3 vezes e tá o mesmo conteúdo, você perde o ok. interesse. Então será ideal definir um ritmo Um e seguir esse ritmo? Regularidade, sim, porque cada vez que a pessoa for lá, ela vê algo novo. Então, ela vai continuar voltando à sua conta. Agora, se chega lá e sempre tá a mesma coisa, uma semana, por exemplo, então eu acho que a regularidade é muito importante, né? Definir o ritmo, por exemplo, 3 vezes por semana, ou a pessoa que tem mais tempo todos os dias, e também o horário, né? Eu acho que se nós conseguimos perceber o melhor horário para entrar nas redes sociais ou para publicar, é mesmo aquele horário que nós estamos nas redes sociais. Por exemplo, 9 da manhã, raramente alguém vai estar na rede social, porque está no trabalho ou está Ou tá a fazendo caminho, suas né? atividades ou algumas coisas, né? Então, assim, qual é o horário que você mais vai nas redes sociais? Por exemplo, se calhar no horário do almoço, que dá uma acalmada, ou Às depois 7 que à da noite, tarde, que não é? depois você já chegou do trabalho, já serviu o jantar, já tomou banho, sei lá. E aquela hora, sei lá, 21 horas que acabaram já as atividades do dia. Então, além de definir o ritmo, 3 vezes por semana ou 4, é o horário, né? Aquele Ok. horário que as pessoas... Você vai publicar na hora que as pessoas estão mais ligadas às redes, que já não estão no seu trabalho ou naquelas tarefas do Haverá dia a mais dia. probabilidade das coisas lhe aparecerem. Exatamente. Bruno, tu há bocadinho falavas sobre o agendamento. Podemos dizer que usar as ferramentas de agendamento, é uma técnica que tende a melhorar o alcance. Sim, ele próprio, o Meta Business, ele próprio mostra-nos qual é a hora melhor para postar para o nosso público.
Ok. Isto é, ele vai nos dizer, no Facebook pode ser a 1 hora, porque temos públicos diferentes, e no Instagram vai nos dizer que se calhar é outra hora, ou até pode coincidir. Mas ultimamente dificilmente têm coincidido. Vamos supor, na Novo Tempo, se calhar o alcance maior é para o Instagram é entre as 7 e as 8, e, por exemplo, no Facebook é ao contrário, entre as 8 e as 9. Por isso ele vai nos mostrar automaticamente qual é o dia melhor para publicar e qual é a hora melhor para publicar. Isso faz com que ajude-nos, porque eles próprios vão nos mostrar quando é que o público está mais presente nas nossas redes sociais. Para você não fazer a publicação, você tem todo um trabalho, todo um carinho com aquilo, depois você vai e publica numa hora que as pessoas não estão vendo, aquela sua publicação perde, né? Então é Era o bom que ela ter um estava a dizer. horário, é bom ter um horário, você saber o horário, porque sabe que vai alcançar as pessoas naquele momento que ela está mais. Muito bem. Vamos dar mais um salto aqui. Temos mais ou menos 10 minutos, mesmo que não usemos mais depois um minutinho ou dois. Hoje, inteligência artificial é uma coisa que não só é falada a toda hora, como quase todos, eu diria, pelo menos que usam o mundo digital, já utilizam bastante. Nós temos feito a experiência, particularmente na Novo Tempo, sabemos isso, porque precisamos de criar conteúdo. Podemos dizer que o ChatGPT, por exemplo, ou outras, o DeepSeek, ou outras destas inteligências artificiais, podem ser uma grande ajuda para as publicações. Em termos muito práticos, Bruno, dá-nos aqui exemplos de como é que alguém que está aqui connosco, seja para as contas das igrejas ou para as suas contas pessoais, que quer ter uma conta bem estruturada, como é que pode usar, por exemplo, o ChatGPT para ajudar claramente a ser mais eficaz? Está na voga agora o ChatGPT, e todos os softwares idênticos que existem, tal como o Canva e o CapCut, existem gratuitos e contas pagas. Umas são mais limitadas nas gratuitas, e as pagas, que dão-nos ali um know-how melhor, não é? Pronto, neste caso a inteligência artificial precisa de nos conhecer primeiro. Por isso, dependendo de se estamos no nosso Instagram pessoal ou no Instagram público, vamos ter que falar, ou vamos ter que lhes mostrar como é que nós queremos fazer e aquilo que nós somos. Então, basicamente, se alguém não sabe o que é o ChatGPT, é uma inteligência artificial. Ele responde a perguntas que a gente coloca, ajuda-nos a corrigir uma frase que a gente quer fazer, mas não está a conseguir Claro, está chegar tá muito àquele vocacionado sítio. para a elaboração do texto. Isso mesmo, isso mesmo. Mesmo descobertas, mesmo dúvidas, etc. E nós aqui podemos usar facilmente o ChatGPT no sentido de mostrar, vamos supor que é para a minha igreja, que eu estou a usar, e eu vou-lhe dizer diretamente, eu sou gestor das redes sociais da minha igreja. Ok? A minha igreja é esta igreja. Esta igreja, ele automaticamente vai saber que é cristã, vai saber que é adventista. A minha igreja é a igreja adventista vamos supor, de Viseu, não é? E eu, a partir de agora, gostava de ter conteúdo para as redes sociais. Quais redes sociais? O Instagram, o Facebook, o TikTok, qual for, não é? E ele automaticamente vai aprender e vai saber como lidar com esta informação. Então nós podemos dizer, olha, eu gostava de ter alcance ah, um- variado nesta rede social, gostava de poder chegar a mais pessoas. Que conteúdo é que poderia ser bom? Ou eu gostava de fazer um post sobre a Bíblia, sobre, vamos supor, este salmo. O que é que tu me sugeres que seria bom para eu poder usar? Vamos pedir 3 exemplos, 5 exemplos. Ele vai nos dar vários exemplos daquilo que nós podemos fazer. Vai nos sugerir, vai nos dar os textos, e se neste caso as contas gratuitas ainda deixam, até poderá fazer uma imagem consoante aquilo que nós pedimos e aquilo que nós elaboramos. As imagens acho que só tem 3 por dia, salvo erro, no gratuito, não quero estar a dizer asneira, mas vai-nos dar todo o conteúdo, desde que a gente peça e desde que a gente estruture bem aquilo que estamos a pedir. Basicamente é como estarmos a falar para um amigo e dizermos, este amigo é recente, e dizermos, eu sou isto, isto e isto, e eu quero isto, isto e isto. E ele automaticamente vai fazer, e nós aqui podemos depois compor mais para a direita ou mais para a esquerda. Sem dúvida. Talvez pudéssemos falar agora um pouco sobre o perfil das redes sociais. Não precisamos de
perder talvez muito tempo. Creio que é uma informação relativamente conhecida, mas poderíamos resumir, talvez eu começasse por ti, Érica, falando um bocadinho do perfil das redes, entre Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, estas talvez as principais redes. Quais seriam as redes a utilizar para que perfil de pessoas? Conseguíamos definir isso aqui para ajudar o nosso público aqui no ID. Nós temos o Instagram, né, que é um público mais jovem, entre 18 e 35 anos, mais ou menos. Então, se você, por exemplo, os desbravadores, né, eu acho que seria interessante o Instagram, porque é um público mais jovem e tem os Reels e os vídeos que chamam muita atenção. Depois vem o Facebook, que é para aquele público, vamos dizer, mais 30 anos, Sim. né? São as pessoas mais 30 Adultas, anos são, sim, 30 anos são as pessoas famílias, jovens, talvez, mas são, podemos incluir. sim, e inclui aquelas pessoas mais, até os mais idosos mesmo, usam muito Sim. o Facebook. Depois tem o YouTube, que é praticamente toda a gente, né, de toda fase. Eu tenho o YouTube, que são os vídeos mais longos, pode pôr até sermões ou eventos da igreja e tudo mais. E o TikTok, que é o público mais jovem, né, ali de 13 a 25 anos, que é mensagem rápida e criativa, porque são aquelas pessoas que não têm muita paciência. Então, aí vai para o TikTok, que são vídeos curtos e mensagens mais rápidas. E criativas, não é? Bruno, seria importante nestes 5 minutos finais falarmos um pouco sobre conteúdo oficial. Talvez muitas pessoas, como já tínhamos dito, possam estar aqui a gerir contas das suas igrejas, ou contas que, pelo menos, mesmo que sejam pessoais, tentam que tenham uma estrutura um pouco mais formal, não apenas pessoal, e, portanto, uma das coisas que me parece que é muito relevante é ter boas fontes onde podemos confiar para depois ou replicar aquele conteúdo ou trabalhá-lo. Alguns exemplos de conteúdo oficial, fontes fiáveis que possam ser usadas aqui pelos nossos... Sim, a nível de conteúdo cristão, e como tínhamos dito logo no início, o importante é ser confiável. Mas desde a Igreja Adventista Mundial, seja a nível nacional, seja a Novo Tempo Portugal, seja a Novo Tempo Brasil, que tem Imensas páginas. milhões de seguidores e tem depois dividido por várias páginas, seja do conteúdo deles que eles têm, seja dos vários projetos que eles têm. Depois há vários ministérios reconhecidos, desde a Voz da Profecia. Por isso existe muito conteúdo que está disponível. E como eu dizia, vocês seguindo ou vendo uma ou duas ou três vezes, ele vai começar a surgir sempre nos vossos feeds, nos vossos perfis, para vocês poderem ver, e isso ajuda bastante a poderem ter algum conteúdo cristão e ter, muitas vezes não é o copiar ou só o partilhar e etc. Muitas vezes é pensar e ver, gostei deste conteúdo, se calhar consigo fazer algo idêntico ou parecido com isto, mas com uma ideia-chave mais para nós. E eu estou a falar aqui no conteúdo que é mais português e português do Brasil e etc., que está acessível mais a toda a gente. Mas podemos ir para um conteúdo inglês, americano ou da Austrália, porque tem conteúdo sempre muito bom, ou aqui ao nosso lado mesmo, a Espanha, e que podemos, nas contas oficiais, Podemos sempre adaptar, claro. poder ter sempre conteúdo para nós e que podemos adaptar consoante aquilo que nós queremos e aquilo que queremos passar. Há aqui algumas boas práticas que eu vejo aqui que vocês prepararam, que permitem dar um certo toque pessoal a uma publicação, mas também, no fundo, são práticas que realmente favorecem a qualidade. Vocês podiam resumir aqui pelo menos 3 ou 4 destas boas práticas que sejam especialmente úteis para quem quer influenciar com as suas redes. Eu acho que, igual a gente falou no começo, né? Tudo que é pessoal chama muita atenção da pessoa. Então, eu acho que as coisas pessoais, claro, né, com cuidado, chama muita atenção. É, são testemunhos, né? Dizer alguma coisa que te tocou, contar uma experiência pessoal. Eu acho que toca muitas pessoas também. É, partilhar vídeos que você viu e que aquilo te chamou atenção, né? Ou uma história, um testemunho. E dizer isso, não E é? dizer porque é que está a partilhar. Dizer não é? isto ajudou-me, Exatamente. tocou-me muito, foi muito útil para mim, não é? Hoje estava num dia mais sensível ou num dia mais triste e este vídeo, esta deu-me música, força. isso mesmo, ajudou-me a ver as coisas de outra maneira, a sentir que,
há um outro lado que Deus na realidade está comigo, mas eu estava em baixo porque me aconteceu isto, não é? Sem dúvida. É mostrar o porquê. Mas às vezes não é só chegar a partilhar, mas sim dizer o porquê daquilo ter tocado na pessoa, ter alcançado a pessoa. Desculpa. Não, imagina. E lembrando também de dizer aonde você viu, né? Se você não é copiou, mas se você partilhou, ou se você se inspirou em alguma outra rede, né? Você dá crédito àquilo, dizer aonde você encontrou aquilo. Às vezes você pegar uma coisa e fazer que aquilo é seu, tomar posse daquilo, Editar, né? não é? Editar. Sim, aquilo pode te dar um problema, né? Porque aquilo não é seu, não foi você que criou aquilo. E evitar partilhar coisas que sem contexto, às vezes a pessoa não percebe o que que é, e acho que isso também é importante. Muito bem, nós chegamos ao final do nosso tempo. Agradeço-vos muito, Bruno e Érica, por terem partilhado aqui um pouco da vossa experiência. Eu talvez pedia-vos que, em 30 segundos, o meu desafio era que vocês, e não tínhamos sequer combinado isto, portanto vamos ver como é que corre aqui assim. Se vocês conseguem contar ou relembrar uma pequena história, alguma coisa que, sobretudo nas redes da Novo Tempo, ou até nas redes da Igreja Adventista, que a Érica gera também boa parte das contas da Igreja Adventista em Portugal, vocês têm alguma história, alguma publicação, algum comentário que tenha surgido, algum fruto que vocês digam esta história para mim foi especialmente bonita e gostei de chegar a este resultado? Podíamos terminar com essas histórias para deixar aqui uma esperançazinha de que quem partilha e gera redes sociais tem histórias bonitas para contar. Érica, queres começar tu? Alguma história que te toca? Faço pouca cheiro. Bruno? Eu tenho várias, não é? E principalmente Instagram e YouTube. Facebook, normalmente existem muitos comentários, mas muitas pessoas, que a maior parte delas nos segue e já têm alguma idade, então é mais difícil às vezes ir àquele mais fundo, não é? Mais profundo. Mas no Instagram, algumas das vezes que partilhamos músicas que foram gravadas cá conosco, principalmente no Sexta à Noite, normalmente existe pessoas a dizerem esta música realmente tocou no meu coração, eu estava num momento complicado e esta música fez com que eu pudesse pensar diferente do momento que eu estava a passar. No YouTube encontra-se muito, não conhecia sequer a Novo Tempo, não conhecia a vossa mensagem, não conhecia o que vocês transmitem. Estou a gostar mesmo muito e gostava de conhecer um bocadinho mais e é uma maneira Isso dá de um ânimo tremendo, poder não é? partilhar os outros conteúdos e as pessoas poderem conhecer na realidade o que é que nós temos para elas. Eu não tenho testemunho, mas vou vender meu peixe para que as pessoas possam seguir Adventistas PT. Adventistas PT. É a rede oficial da Igreja Adventista de Portugal e nós temos lá, além de vídeos, e temos os eventos da igreja e temos também notícias, coisas que acontecem em Portugal, notícias. E então a gente pode seguir Adventistas PT no Instagram. Ainda há muitos adventistas que não seguem, até porque a Exato. página também foi Reestruturada. reerguida e reestruturada há pouco Exatamente. tempo. Chegamos ao final, foi o seminário Lancem as Redes aqui do nosso congresso ID. Estivemos à conversa com o Bruno Caixeira e a Érica Medeiros, responsáveis gestores das redes sociais da Novo Tempo e da Igreja Adventista em Portugal, e aprendemos aqui bastante com a sua experiência e com tudo o que tem feito também nesta área. Foi um gosto ter estado convosco. Continuem aqui com o ID e com os outros seminários. Que Deus vos abençoe.